Seja bem-vindo ao canal Matemática com o professor Luiz Moraes. Fundamentos da Matemática, aula número 2, funções. Bom, em funções, primeiramente, nós vamos ver o que é uma função, a definição de uma função, a representação das funções por meio de diagrama. Vamos aprender o que é domínio da função, contradomínio da função e imagem da função. Depois nós vamos fazer o estudo do domínio de uma função, o que é uma função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Vamos falar sobre função composta, o que é uma função composta. E por fim, vamos falar sobre função inversa, tá? Então, uma coisa importante. Se você quiser, você vai poder acompanhar na descrição do vídeo um índice, onde você vai clicar em definição da função, já vai direto na parte que está a definição. Eu quero ver a parte da função composta. Você vai lá e clica no função composta lá na descrição do índice, na descrição do vídeo, você já vai direto, não fica precisando adiantar e retardar vídeo, ok? Você que está começando aqui agora, que chegou aqui agora, eu indico, dá uma olhadinha aqui em cima, ó, aqui para cima, você vai encontrar um link para videoaula, a primeira videoaula desse curso, que fala sobre noções de conjuntos, porque a gente precisa muito falar sobre conjunto para entender as funções. Tá? Então tem lá a noção de conjunto e você pode ver também as notações matemáticas na parte de função. Tá? Peço a você, por favor, inscreva-se no canal e compartilhe nas suas escolas, compartilhe com o pessoal que você entende que precisa conhecer um pouquinho de função para trabalhar aí na parte da escola ou mesmo no Enem e até para alguns concursos públicos que há muita coisa sobre função. Vamos deixar de papo e vamos para o curso. Tá? Seja bem-vindo. Então, pessoal, o que é uma função? Por definição, função é a relação entre grandezas onde cada elemento X do conjunto A corresponde a um único elemento no conjunto B. Para quem não lembra ainda, vamos recordar, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, pesado, comparado. Exemplo, comprimento, massa, hora, temperatura, volume, etc. Mas vamos partir para um exemplo que fica mais fácil de compreender. Observe aqui esse exemplo. No conjunto A, nós temos uma representação em diagrama de quilos, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. E no conjunto B, nós temos a representação em gramas, 1000 gramas, 2000 gramas, 3000 gramas. Então, a relação que nós vamos obter entre essas duas grandezas é o que nós vamos chamar de função. Exemplo, 1 quilo corresponde a quantas gramas? Quantos gramas? Não é quantas, né? Quantos? Ora, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, veja só, a relação entre 1 quilo e 1000 gramas. Obviamente, 2 quilos é igual a 2000 gramas. E por fim, 3 quilos equivale a 3000 gramas. Então lá, olha, vamos observar esse exemplo aqui. Lucas foi almoçar em um restaurante que vende comida por quilo. Neste restaurante, cada 100 gramas de comida custa R$4. A tabela seguinte mostra o peso em gramas de uma refeição e o valor a ser pago pela refeição. Veja bem, nós estamos fazendo a representação por tabela, ok? Então nós temos uma tabela aqui de peso em gramas, 100 gramas, 200 gramas, 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas, 800 gramas, 1000 gramas, ou 1 quilo. Então, se você comer 100 gramas, você paga R$4, 200 gramas, você paga R$8, e assim sucessivamente. Então, observe que o preço a pagar é dado em função ao peso da refeição. Ou seja, o valor que você vai pagar depende do peso da refeição. A gente está falando peso que é um termo genérico, mas na realidade é a massa, né?
Mas, enfim. Aqui é uma boa ideia de você entender o que é função. Você está pagando a sua refeição em função de quanto você comeu. Observe agora a representação por diagrama. Nós vimos a representação por tabela e agora por diagrama. Então nós estamos no conjunto A, 100 gramas, 200 gramas, 400 gramas, 500 gramas, 600, 800 e 1 quilo. E no grupo conjunto B nós temos 4, 8, 16, 20, 24, 32 e 40. Nós vamos estabelecer a relação entre peso, entre essas duas grandezas, peso e valores, que vai ser um em função ao outro, ok? Então veja, se você tem 100 gramas, você gastou R$4. 200 gramas você gastou R$8. 400 gramas você gastou R$16 e assim por diante. E a forma de nós representarmos que o A está em função de B, ou que o B está em função de A, no caso, é essa indicação, A em função de B, ok? Agora, quais são as condições para que seja uma função? Condição número 1, não podem sobrar elementos no conjunto A que não tenha correspondência com o conjunto B. Ó, vamos observar esse conjunto A e B. No conjunto A nós temos 1, 2, 3 e 4. E no conjunto B, 5, 6, 7, 8. Aqui não tem uma função definida, mas é só para exemplificar que não pode sobrar elemento no conjunto A que não tenha correspondência no conjunto B. Então aqui nós temos o 1 correspondendo com o 5, o 2 correspondendo com o 6, o 4 correspondendo com o 8. No entanto, observe, o 3 não está correspondendo com nada, né? Ele não tem correspondência com outro lado. Então, está sobrando o número 3 aqui. Então, isso aqui não é função. Porque o 3 não tem correspondência, ele está sobrando. Então, não é função. Segunda condição. Cada elemento do grupo A só pode se relacionar com um elemento do grupo B. Aqui no grupo A, por exemplo, nós temos 0, 1 e 2. E o B, 0, 1, menos 1 e 2. Aqui, observe. O A, o 0, ele se corresponde com 1. O 2 se corresponde com menos 1. E o 1, ele se corresponde com o 2. Tudo bem, o 0 está sobrando no B, não tem problema, pode sobrar. O que não pode é um elemento do grupo A, do conjunto A, ele se relacionar com dois elementos diferentes no grupo B. Ele só pode se relacionar com um. Eu não posso, por exemplo, esse 1 que está se correspondendo com o 2, se corresponder com 1 ao mesmo tempo no grupo B. Se escrever, está errado, não pode, ok? Então, cada elemento do grupo A só pode se relacionar com um elemento do grupo B. Se for dessa maneira aqui, o que acontece? Não é uma função. Agora, seguindo aqui, então, nessa parte de funções, vamos fazer um exercício aqui para determinar o que é uma função ou o que não é uma função, tá? Então, vocês estão vendo vários grupos aqui, grupo F, G, H, I, J e K. Então, vamos verificar grupo a grupo se esses diagramas fazem parte de uma função ou não. Vou verificar a letra F, por exemplo. O que é condição para ser uma função? Que todos os elementos do grupo do conjunto A têm uma correspondência no conjunto B. Ou seja, não sobra número aqui no A. O que está acontecendo aqui? O 3 está sobrando. Se o 3 está sobrando, isso aqui então não é uma função. Agora vejamos a letra G. O 1 corresponde ao 9. O 3 corresponde ao 10 e ao 11. Isso aqui é uma função? Não, não é uma função. Por que não é uma função? Porque quais são as prerrogativas para que se considere como uma função? Que os elementos do grupo A, do conjunto A, tenham correspondência no grupo B. Todos aqui tem, tá vendo? 1, 3 e 4 não está sobrando.
Só que a segunda prerrogativa é que eles comuniquem apenas com um elemento do grupo B. E nesse caso aqui, o 3 está se comunicando com o 10 e com o 11. Portanto, isso aqui também não é uma função. Vamos para a letra H. O que nós temos aqui? Está sobrando algum aqui desse lado? Não. Então, todos estão se comunicando com o outro conjunto. Eles estão se comunicando com dois conjuntos, com dois elementos diferentes aqui? Não, não estão. Então, esse diagrama é uma função. Portanto, aqui é uma função. Vamos agora para o conjunto I. Todos os elementos aqui do A tem algum sobrando? Não. Então, ele se corresponde com o grupo B. Ele se corresponde com apenas um elemento do grupo B? Sim. Ele se corresponde, por exemplo, o 1 só corresponde com o 2 só corresponde com o 1 e o 3 também só corresponde com o 3. Portanto, eles atendem às exigências para ser uma função. Nesse caso, então, é uma função. Portanto, está aí, a letra I também é uma função. Vamos para o J. Todos os elementos aqui do J correspondem do A correspondem ao B? Sim. Eles correspondem a apenas um ou mais de um? Não. Então, isso aqui também é uma função. Portanto, o J também é uma função. Agora, vejamos o K. O K, o elemento, só tem um elemento do conjunto A. Então, ele deveria estar se comunicando apenas correspondendo com um ou outro elemento do grupo B. No entanto, ele está comunicando com 3. Então, isso aqui, o que acontece? Se ele se comunica com mais de um no grupo B, não é uma função. Portanto, também não é uma função. Bom, então agora vamos dar um exemplo prático de representação de função por meio de diagrama. Dados os conjuntos A e B, vamos associar cada elemento A ao seu triplo em B. Vejamos, aqui no conjunto A nós temos menos 3, menos 1, 0, 1 e 2. E no grupo B, no conjunto B, nós temos menos 10, menos 9, menos 5, menos 3, 0, 1, 3 e 6. Então vamos lá. Dados os conjuntos A e B, vamos associar cada elemento do conjunto A ao seu triplo no conjunto B. Nós vamos nomear cada elemento do conjunto A de X e os elementos de B de Y. Então veja bem, nós temos conjunto A, conjunto B, elementos X e elementos Y. Então nós temos aqui o diagrama e aqui nós vamos usar a tabela, ok? Nessa coluna nós vamos colocar X que pertence ao A, que é o menos 3, menos 1, 0, 1, 2. Vamos fazer o Y ser igual a 3 vezes o X, que está pedindo o seu triplo. E aqui na coluna B nós vamos pegar o resultado, que vai ser o elemento Y que pertence ao conjunto B. Deu para entender, não? Então vamos dar um exemplo, fica mais fácil. Espera aí. Veja, qual é o primeiro elemento do grupo A? O primeiro elemento X do grupo A é menos 3. Então, menos 3 pertence a A. Nós queremos fazer o quê? Nós queremos fazer com que Y seja igual a 3 vezes o menos 3. Então, está aqui, ó, o Y vai ser igual a 3 vezes o X, que aqui é menos 3. 3 vezes menos 3, sinais diferentes é sempre menos. 3 vezes menos 3 igual a menos 9. Então, qual vai ser o resultado do Y que pertence ao B? É o número menos 9. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos associar o menos 3 ao menos 9. Essa é a razão da função. Observe, o menos 3 está relacionado com o menos 9. Por quê? Ele pertence ao A, operando a função y igual a 3x, ele vai virar menos 9. Vamos fazer isso agora para o próximo elemento? Vamos fazer isso com menos 1. Colocamos menos 1, vamos fazer a operação y igual a 3 vezes x. Y é igual a 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Portanto, o y que pertence ao conjunto B
é o menos 3. Então nós temos que associar quem? O menos 1 ao menos 3. Pronto, está associado o menos 1 ao menos 3. Vamos associar o próximo número agora, que vai ser o 0, tá certo? Então vejamos, pegamos o 0, que pertence ao A. Agora nós vamos fazer a função y é igual a 3 vezes x, ou seja, y é igual a 3 vezes 0. 3 vezes 0 é igual a 0. Então o nosso elemento em y, correspondente ao x, é o 0. Então a relação entre o 0 e 0. Está aí a relação entre 0 e 0. Qual o próximo número que nós vamos representar aqui? É o 1, certo? Então o 1, ele vai ter y igual a 3 vezes x, que é 3 vezes 1, que é igual a 3. Portanto, o nosso y vai ser o valor de 3. Então, esse número 1 está associado ao número 3. Está aí, o 1 está associado ao número 3. E, por fim, nós vamos pegar o último número faltante, que é o número 2, e nós vamos colocar o 2 pertence ao A, nós vamos fazer o seu triplo, que é y vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Portanto, o nosso y que pertence a B, o valor dele é 6. Obviamente, então, a relação entre 2 e 6. Percebam aqui, ó, que todos os elementos do grupo A, todos os elementos, eles estão relacionados com pelo menos um do conjunto B, certo? É uma das prerrogativas para ser uma função. E também observando que cada elemento do conjunto A está relacionado apenas com um elemento do conjunto B. É uma outra prerrogativa para ser uma função, ou seja, cada elemento do conjunto A tem apenas um correspondente no grupo B, no conjunto B. Isso que é muito importante, pessoal, vocês guardarem quais são as condições de você ter uma função. Todos os elementos do grupo A, do conjunto A, têm correspondente no conjunto B, e cada elemento do conjunto A tem apenas um correspondente no conjunto B. Não tem problema que sobrou aqui o menos 10 e o 1, não importa, ele não está relacionado, porque ele não é triplo de nenhum número daquele que está ali, que foi a função que nós fizemos. Portanto, nós temos uma função A em B expressa pela fórmula y é igual a 3x. Perfeito? Vamos agora então para o segundo exemplo. Dados os conjuntos C e D, vamos associar cada elemento do C ao elemento B pela fórmula y igual a x2, x ao quadrado, menos 1. Observe que no conjunto C nós temos menos 2, menos 1, o 0, o 2 e o 3. E no conjunto D nós temos menos 1, o 0, o 3 e o 8. Então vamos chamar os elementos do conjunto C de x, então aqui é tudo x, e dos elementos do conjunto D de y. Uma coisa importante, tá? O conjunto é sempre dado por letras maiúsculas, C e D maiúsculas, tá? E os elementos são dados por letras minúsculas. Portanto, os elementos do conjunto C são os elementos x, menos 2, menos 1, 0, 2 e 3. E os do conjunto D, os elementos y, menos 1, 0, 0, 3 e 8. Nós vamos ter que fazer a associação pela fórmula y igual a x ao quadrado menos 1. Então, nós vamos colocar nessa coluna o x, todos os x que pertencem a C, que são os números menos 2, menos 1, 0, 2 e 3, tá ok? Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar a fórmula y é igual a x ao quadrado menos 1. E nessa última coluna nós vamos colocar os y que pertencem ao conjunto D. Portanto, nós vamos pegar cada elemento desse aqui, vamos aplicar essa fórmula e vamos encontrar o seu correspondente no conjunto D, que nós vamos chamar de y. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir esse x por esses números. O primeiro número a substituir aqui é o menos 2. Então, vamos substituir na fórmula para ver quanto é que dá. Então, vamos lá fazer a equação. Y é igual a x ao quadrado menos 1. Nós vamos substituir o x aqui com o número menos 2. Então, vai ficar y é igual a menos 2 ao quadrado menos 1. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Não é menos 2 vezes menos 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Sinais iguais é sempre mais.
Sinal de menos vai dar mais. Sinais iguais é sempre mais. Então, menos 2 ao quadrado é igual a 4. 4 menos 1, y vai ser igual a 3. Então, aqui nós vamos ter o 3. A mesma coisa agora nós vamos fazer substituindo menos 1. Aí nós vamos entrar aqui, nós vamos ter que y vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 1. Quanto que é menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 é 1. Sinais iguais é sempre mais. Menos com menos dá mais. Então, menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, y igual a 0. Portanto, aqui vai ser 0. Agora, vamos substituir o 0 ali no x. Então, nós vamos ter que y vai ser igual ao 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado é 0. 0 menos 1, y é igual a menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Vou fazer o relacionamento das flechinhas que eu deixei de fazer, tá ok? Vamos fazer agora então. Então, vamos lá. O menos 2 vai com o 3. Menos 2 vai com o 3. O menos 1, ele vai com o 0. O 0 vai com o menos 1. E o 2? Vamos substituir aqui agora. Vamos fazer a substituição do 2 para a gente saber qual que ele vai ser correspondente no grupo D. Então, nós vamos pegar aqui, vamos substituir o x por 2. Então, vai ficar y é igual a 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é igual a 4. 4 menos 1, y é igual a 3. Portanto, o número que vai aqui é o número 3. Perfeito. Se aqui vai o número 3, qual é a correspondência do 2? O 2 vai se corresponder com o 3. O 2 daqui com o 3 de lá. E por fim, vamos fazer a equação do 3. Substituir o 3 aqui na fórmula. Nós vamos ter que y é igual a 3 ao quadrado menos 1. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. Menos 1, y menos 1 igual a 8. Portanto, o y aqui é igual a 8. Consequentemente, nós temos que 3 é equivalente, corresponde ao 8 do conjunto D. Então, vamos às resoluções. Todos os elementos de C têm um correspondente em D, tá vendo? Todo elemento aqui tem um correspondente em D. Então, nós vimos que cada elemento do C corresponde a apenas um elemento do D, do menos 2 ao 3, o menos 1 ao 0, o 0 ao menos 1, o 2 ao 3 e o 3 ao 8. Essas são as prerrogativas para você ter uma função. O fato do conjunto B ter apenas 4 elementos e 2 elementos diferentes do conjunto C se corresponderem com ele, não anula a função. Por quê? Porque a função ela depende quando todos os elementos do C correspondem a um do elemento D e cada elemento do C corresponde a apenas um elemento do conjunto D. Portanto, nós temos uma função C em D pela fórmula que define como y é igual a x ao quadrado menos 1. E por fim, então vamos definir agora o que é uma função em notação matemática. Então nós podemos escrever da seguinte forma uma função: y ou f de x, qualquer das duas maneiras está correta. Y ou f de x é igual a x ao quadrado menos 1, por exemplo. Essa é uma função. Ok? Agora, se quisermos encontrar o valor de y, ou no caso aqui f de x, basta atribuir valores a x, realizar a equação e encontrar o valor de y, ou f de x. Exemplo, seja a função f de x igual a x mais 1. Calcule. F de menos 2. Como é que a gente faz para calcular o f de menos 2? Nós vamos substituir o x pelo menos 2. Aqui na x mais 1, vamos substituir pelo menos 2. Então, o f de menos 2 vai ser igual a menos 2, substituído no x, mais 1. Menos 2 com mais 1 é igual a menos 1. Vamos para a letra B. Substituir o f de menos 1 no x. Então, substituir o x por menos 1. Então, f
função de menos 1 vai ser x substituído por menos 1 mais 1. Então a função de menos 1 vai ser igual a menos 1 mais 1 igual a 0. Agora daqui para frente nós vamos ver domínio, contra domínio e imagem. Fica aí comigo, hein?